E aí, tudo bem? Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que existem três tipos de análise que são fundamentais para você entender o mercado cripto. São elas a fundamentalista, para você separar o joio do trigo, saber o que presta e o que não presta investir. Análise gráfica, para você saber o tempo de mercado ideal, ponto de entrada, ponto de saída e etc. E também análise on-chain, para te dar uma visão mais macro do que está acontecendo nos bastidores do mercado. E é essa análise que eu vou me concentrar aqui nesse vídeo. Até porque a análise gráfica, se você olhar, tem outros vídeos aqui no canal que eu mostrei os pontos de suporte e de resistência mais importantes para o mercado, além de outros pontos de atenção. E o cenário macro, ele permanece inalterado. A gente está numa zona de acumulação e o mercado está andando de lado no momento. E esse cenário permanece inalterado e é por isso que eu vou acrescentar umas informações que são bem relevantes relativas a dados on-chain. Dados on-chain, para quem não sabe, são os dados que a gente extrai através das blockchains, como por exemplo a do Bitcoin. E eu sei que muita gente gosta de análise de outras moedas, mas para que a gente tenha um panorama macro em relação ao momento do mercado e o movimento que a gente pode esperar, o Bitcoin é a melhor fonte de análise. Primeiro, porque tem mais informações disponíveis e porque é a maior moeda que dá o tom das outras, ok? Para onde o Bitcoin vai, outras tendem a caminhar junto, com um movimento particular de cada um, mas na mesma direção, tá legal? Então, o primeiro gráfico que eu quero te mostrar aqui é do número de endereços ativos com algum saldo de Bitcoin em conta, ou seja, carteiras não zeradas. Esse indicador é bem importante porque ele mostra para a gente a demanda de longo prazo de Bitcoin. Se eu tenho carteiras que têm algum saldo, eu tenho um indicativo muito forte de que aquelas pessoas tem interesse em holdar, em segurar Bitcoin para o longo prazo. E olha só que ótima essa informação. No último ano apenas, ao longo de 2021, esse número de carteiras ele cresceu 23%. No ciclo anterior do Bitcoin, nós tínhamos 28 milhões de carteiras e agora 39 milhões. E note que desde a última ATH da All Time High, a máxima de todos os tempos que aconteceu agora, em outubro de 2021, esse número também aumentou quase 4%. Esse gráfico aqui ele registra o número de transações, o que indica para a gente a atividade diária da rede do Bitcoin. E mais do que isso, ele compara essa atividade com o comportamento dos preços. Então, você pode observar que no ciclo de alta de 2017, a gente teve um aumento muito grande no número de transações. E logo em seguida, quando a gente teve aquela grande correção, o número de transações também caiu bastante, muito mais do que a queda do preço. Depois, em 2019, a gente teve um mini ciclo de alta em que o aumento dos preços foi acompanhado pelo aumento da taxa de transação e também, logo em seguida, quando a gente teve uma correção, a taxa, o número de transações, ele caiu mais acentuadamente do que a queda dos preços. E aqui nesse último ciclo, nesse último grande bull run, quando o Bitcoin saiu de menos de 8 mil dólares para mais de 20 mil, logo depois, uma nova correção, uma nova queda na taxa de transações, no número de transações. E se você notar bem, esse momento atual que a gente está vivendo agora é muito parecido com esse mini ciclo que a gente teve aqui em 2019, que foi seguido por um tempo bem prolongado de lateralização, que é exatamente o que a gente está vivendo agora no mercado. Com esse gráfico aqui, a gente pode dizer que está vendo um aumento do dinheiro inteligente no mercado. E aqui por dinheiro eu estou me referindo a Bitcoin mesmo, tá? Não estou falando outros tipos de moeda nem moedas fiat. O que esse gráfico mostra para a gente é que está havendo um aumento considerável dos long-term holders, ou seja, aquelas pessoas que estão segurando as suas moedas para o longo prazo. E isso é muito significativo porque ele mostra um comportamento da curva de oferta do Bitcoin. O Bitcoin ele já tem uma oferta limitada, nunca vão haver mais do que 21 milhões de Bitcoin. A emissão de Bitcoins ela vai encerrar em 2140.
E, além disso, além de ter uma emissão limitada, quem está comprando Bitcoin hoje está fazendo questão de segurar, não está disposto a vender. E se você tem uma oferta rígida, uma oferta limitada e uma demanda crescente, esse é um excelente indicador macro. Sempre que você tem mais demanda do que oferta, você tem o aumento dos preços. E olha aqui esse detalhe, como ele é relevante para a gente. Essa linha acinzentada, ela reflete o preço do Bitcoin, ok? Então, desde novembro, a gente está tendo uma correção bem relevante. O preço do Bitcoin ele está caindo bastante, mas note que a gente não está tendo uma diminuição na mesma proporção dos holders de longo prazo, ou seja, mesmo com uma forte correção, as pessoas estão fazendo questão de segurar os seus Bitcoins. Isso demonstra e indica um fortalecimento e um amadurecimento do mercado, além de uma mudança da dinâmica macro de oferta, que tende a favorecer, que tende a conduzir ao aumento dos preços. E esse gráfico aqui, ele vai muito em linha com o anterior. Ele mostra mais ou menos a mesma dinâmica, mas sobre um prisma diferente. Aqui, na linha azul, a gente vê o crescimento da oferta ilíquida. E o que é isso? Oferta ilíquida são as carteiras que seguram o Bitcoin e mantêm ele parado. E aqui a oferta líquida, o excesso de liquidez, ele tem a ver com o fluxo de Bitcoins para carteiras que costumam movimentar ele bastante, como por exemplo para fazer trade. Então, a gente vê que o fluxo maior de Bitcoins ele está indo para carteiras que têm menos liquidez, que mantêm ali os seus Bitcoins parados. Bom, e qual é o resumo da ópera? O resumo da ópera é que no longo prazo a gente pode esperar uma valorização muito grande do Bitcoin, por esses motivos que eu te mostrei agora, pela mudança na dinâmica da curva de oferta e também por outros fatores como a adesão cada vez mais crescente de institucionais, a maturidade do mercado, a intersecção do mercado cripto com o mercado financeiro tradicional. Se a gente considerar o gráfico de longo prazo, aqui eu estou com o gráfico do Bitcoin desde 2011 até hoje, na periodicidade mensal, a gente vê que o movimento de longo prazo é inequivocamente ascendente e nada indica que essa tendência de alta de longo prazo vá se reverter. Mas é claro que no curto prazo a gente pode e deve esperar oscilações, mas a ideia desse vídeo aqui é te dar uma visão um pouco mais macro a partir de dados on-chain. Se você quer ver vídeos sobre análise técnica, análise gráfica do Bitcoin e de outras moedas, consulta outros vídeos que tem aqui no canal, que por mais que eu tenha soltado ele alguns dias atrás, eles permanecem atuais, ok? Eu já revi os pontos de suporte, os pontos de resistência, e eles permanecem basicamente os mesmos das análises que eu fiz há algum tempo atrás, ok? E uma curiosidade, eu não sei se você sabe, mas hoje é o aniversário do Bitcoin. Hoje completam 13 anos desde que o primeiro bloco de Bitcoin foi minerado. E eu não sei se você sabe, mas aquele quadrinho que tem ali no fundo é bem emblemático e ele representa bem essa situação e a decorrência disso para o sistema monetário mundial. Bom, mas isso é um assunto para outro vídeo, essa é uma outra história. Se você quiser se aprofundar no mercado cripto, eu vou deixar aqui um link abaixo desse vídeo com o método das 3 etapas que eu utilizo para investir em criptomoedas, tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.